Graça e paz a vós todos. Hoje, domingo, dia 29 de maio, já ao anoitecer, por volta de 18 horas, aqui eu estou para mais uma gravação. Queridos, esta gravação que eu vou fazer é em função de algo que aconteceu esta semana. Eu fazia, porque fui excluído, parte de um grupo, e esse grupo, ele era dos jovens da década de 70, 80, de uma grande Assembleia de Deus aqui em Duque de Caxias, onde eu fui membro durante alguns anos, e de uns 3 anos para cá, eles começaram a se encontrar e formaram esse grupo. E eu fazia parte. E aconteceu que uma certa vez, eles não me excluíram do grupo, mas pediram que eu não postasse mais meus vídeos no grupo. E até eu fiz uma gravação falando acerca desse fato. Ocorre que essa semana, eu, depois de postar um vídeo sobre demônios, tranca-ruas, Satanás, diabo, pombagira, inferno, e nesse vídeo eu falo que essas coisas não existem, que essas coisas são criadas pela religião e que não passa de mentiras e engano. Daí que o que acontece? Um dos membros desse grupo, não vou aqui dar o seu nome, mas eu quero que esse vídeo chegue até a ele. Eu não posso mais postar porque fui excluído do grupo, mas eu tenho pessoas do grupo que estão no meu zap particular, e eu vou enviar para essas pessoas e vou pedir a essas pessoas que enviem esse vídeo para essa tal pessoa. Ela precisa assistir esse vídeo para encontrar respostas para algumas colocações que essa pessoa fez no grupo, e eu vou ler essa colocação na íntegra. Então, o tema disso aqui é respondendo a um religioso evangélico quem era o diabo que tentou Jesus. Vocês vão entender o porquê desse tema. Olha o que ele escreveu no grupo, onde todos, 100 e poucos, tomaram conhecimento. Ele começa assim, vou ler na íntegra, tal como ele escreveu. Dizer o quê? Ele começou com uma pergunta. A minha ignorância sempre irá se deparar com a ignorância alheia. Há quem acredita que a Bíblia, a qual reconhecemos como a palavra de Deus inerrante, e que continua falando e sendo o nosso manual de prática e fé, seja só fábulas, e que nós os cremos nessa palavra, somos os incautos ou ignorantes na essência da palavra e da letra. Ponto. Somos nós mesmos os ignorantes. Não foi o próprio Satanás quem foi tentar a Cristo quando este estava jejuando durante os dias que antecederam a sua morte? Uma interrogação. Que Bíblia nós estamos lendo? Uma outra interrogação. Deus existe, nos ama e quer fazer morada em nós e nos levar para o céu. O inferno existe e foi preparado para o diabo e seus anjos. Entre parênteses, ele colocou demônios. Por isso, meus irmãos, não vamos nos enganar ou nos deixar ser enganados. Deus nos guarde. Quem fala aqui é um ignorante.
Quanto ao incauto, este fica por conta daqueles que querem converter o evangelho verdadeiro em mentiras. Ponto. Esse foi o texto que ele digitou e colocou lá no grupo. E a seguir, a administradora do grupo, que da outra vez também escreveu um texto enorme e dizendo coisas que não tinha nada a ver, e então eu atendi e fiquei um longo tempo sem postar meus vídeos lá no grupo. Mas este vídeo, e uns 2 ou 3 antes deste, eu postei. Daí que ela foi e me excluiu, né? Me tirou do grupo. Então deixa-me dizer, dentro disso aqui que esse moço escreveu, eu vou só responder a ele a questão de que ele diz que o diabo existe e que o diabo tentou Jesus lá no deserto. Não vou nem responder outras coisas que ele aqui colocou, porque não é esse o intuito. Se ele não tivesse colocado essa questão de querer afirmar que o diabo existe, que o Satanás existe, quando eu, no meu vídeo, eu preguei, ensinei dizendo que essas coisas não existem e que essas coisas são mentiras e enganos. Então eu quero provar para ele, à luz da Bíblia, de que ele não está certo, de que ele não está correto nas suas afirmativas, assim como muitos que fazem parte desse sistema religioso que fica aí amedrontando as pessoas, apavorando as pessoas, colocando medo nas pessoas com tal inferno criado pela religião. Nós já explicamos o que significa inferno, o que é inferno, o que quer dizer inferno. Eu tenho vídeos no meu canal e outros pregadores da graça de Deus também têm vídeos no seu canal sobre a questão do inferno. O diabo, Satanás, que eles dizem que existe, como ele diz aqui, que tentando provar a existência dele por ocasião da tentação de Jesus, porque existe a questão de Mateus 4 sobre a tentação de Jesus, e lá no livro de Jó, eles pegam esses 2 livros, Jó e Mateus, ou outro que eles chamam de evangelho, mas que são livros históricos, para tentar provar a existência do diabo. Eu não sei por que os religiosos querem tanto que esse ser exista. Por que eles querem isso? Por que eles querem fazer disso uma verdade? Eu sei por quê. Eu sei por quê. Eu já respondi isso em mensagens minhas pregadas anteriormente. Querido, meu amado, abençoado, não pode ter a revelação da palavra se não tiver os olhos iluminados. E vocês que estão presos debaixo da religião têm um véu doutrinal. E por isso vocês estão impossibilitados de receber a revelação do genuíno evangelho. E receber, como disse Paulo, as insondáveis riquezas de Cristo. Isso é concedido pelo Espírito Santo. Somente Ele pode dar a mente iluminada. E nem todos têm a mente iluminada. O fato de vocês não terem a mente iluminada, a revelação, vocês são salvos, como eu já disse em vários vídeos meus. Vocês são eleitos, predestinados, apesar de que vocês veem a salvação de uma outra forma, de um outro jeito, dentro de um outro contexto. Mas vocês são salvos, eleitos, predestinados, propriedade exclusiva de Deus. O que falta em vocês é viverem como verdadeiros filhos de Deus, porque a grande maioria querem ser servos, querem ser ovelhas, querem ter o homem como seus pastores. É isso que acontece dentro dessas instituições religiosas. Eles seguem os homens. A primazia é dada aos homens. Eles querem título, eles querem estar em evidência, numa disputa de quem canta mais, de quem prega mais, de quem ensina mais.
É isso que nós vemos dentro desses lugares. E eu posso dizer porque eu vivi isso lá dentro do sistema religioso. Lá, Cristo não tem a primazia. Lá, Ele não ocupa o primeiro lugar. Lá, Ele não é o Senhor. Lá, Ele não é o cabeça. Lá, Ele não é o único pastor. Lá, eles estão debaixo de rudimentos, debaixo de preceitos, nas práticas de rituais, de cerimoniais, cumprindo ainda a lei de Moisés, seguindo o Cristo Nazareno que veio salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejamos o porquê esse abençoado me enviou tudo isso. Quando ele viu o tema em que falei que demônios, pombagira, diabo, satanás, preto velho, essas coisas não existem. Querido, isso não passa de um engano e mentira da religião, como eu preguei lá no vídeo, e continuo afirmando. Então, ele diz que Jesus foi levado pelo diabo para o deserto. A religião evangélica vive disso, do diabo e inferno, que segundo eles causam sofrimentos nas pessoas, afirmando que essas coisas existem e que a tentação veio sobre ele. Queridos, eu quero que você leia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, diz. Não veio sobre vós tentação senão humana. Querido, não veio sobre vós tentação a não ser humana. Aquele Cristo que jejuou 40 dias e 40 noites, que estava lá no deserto, ele era humano. Nascido de mulher, era carne. Ele foi tentado. E toda tentação é humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o que? O escape, para que o possais suportar. Então, essa tentação, ela não é espiritual, como vocês ensinam, como vocês dizem. Esse ser espiritual criado pela religião, ele não existe. E se ele não existe, como ele pode tentar alguém? Como ele pode tentar alguém? Como ele pode ter levado o Cristo Nazareno para o deserto, para tentá-lo? Mas é isso que vocês ensinam, é isso que vocês dizem para a pessoa. E foi o que esse moço quis dizer com essas afirmações. Então essa tentação, ela é humana, ela não vem do suposto diabo, criado pela religião, nem de Deus, porque Deus a ninguém tenta. Olha o que Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Deus é o que? É espírito. Ele não tenta a ninguém. E se esse suposto diabo, criado pela religião, existisse, então, como ele iria tentar alguém? Se toda tentação é humana, se toda tentação provém da carne. Toda. Está aqui, eu li Paulo escrevendo. A igreja ali de Corinto, no capítulo 10, versículo 13. Não é espiritual, ela é da carne. Se esse ser espiritual que vocês dizem que existe, se ele existisse, ele não tentaria.
Assim como Deus, que é espírito, a ninguém tenta. Então, o Satanás da religião também não pode tentar. Toda tentação é da carne. Toda tentação é da carne. Mas vocês colocam culpa nesse ser espiritual. Tudo é o diabo. O cara adultera, é o diabo. O cara pratica o mal, é o diabo. Ele tem a cobiça, é o diabo. Ele se ira, é o diabo. Tudo a religião diz que é o diabo. O diabo é a nossa própria carne, que significa opositor, aquele que se opõe, adversário. Então, a nossa carne se levanta contra nós mesmos. Mas se você é espiritual, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus que habita no seu espírito, ele diz, calma, não é por aí. Você é espiritual. Então esses desejos carnais, eles são afastados. Então essa tentação é da carne. Então ali ele teve fome. 40 dias depois de jejuar, ele teve fome. Eles estavam o quê? Cheio do Espírito. Ele quem? O Cristo Nazareno. Estava cheio do Espírito. Então, ele foi tentado pelo diabo, que é a sua carne. Diabo não é nome, assim como Satanás também não é nome. Isso é adjetivo, que significa adversário, aquele que se opõe, aquele que é contra. Eu pergunto a você e a vocês, Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, e ele se dirigiu ali aos 12 e disse assim, um dentre vós há de me trair, e esse é o diabo. E eu pergunto, Judas, ele era o diabo? Por que Jesus Nazareno o chama de diabo? Porque ele era opositor, ele era o adversário, ele era o traidor, ele era aquele que se opunha ao Cristo Nazareno. Por isso ele o chama de diabo. Outra ocasião, Pedro, um dos 12, quando tentou se opor à morte do Cristo Nazareno, dizendo que ele não iria morrer, que ele até morreria por ele ou com ele, Jesus o chama de Satanás. E eu pergunto, Pedro era Satanás? Não! Porque Pedro estava sendo contrário àquilo que o Messias veio fazer, que era morrer, para que salvasse o seu povo. Então fica aí, meu irmão e os demais que também acreditam assim, que esse diabo do livro Históricos de Mateus, que esse diabo lá de Jó, ele não tem nada a ver com esse ser espiritual criado pela religião, que vocês dão tanta ênfase, e que nessas reuniões que vocês chamam de culto, vocês falam mais o nome do diabo do que do nome de Deus. Tudo vocês dizem que é o diabo. Ameaçam as pessoas. As pessoas têm medo, têm pavor. Eu preguei uma mensagem dizendo 4 coisas que levam as pessoas a se tornarem presas dessas instituições religiosas. Uma delas é medo do diabo. É o medo do inferno. É medo do devorador, que vocês dizem que é o diabo. E medo da morte. Então as pessoas, por terem medo, elas ficam presas dentro desses lugares, ouvindo essas mentiras, esses enganos. E eles ainda pegam textos da Bíblia para tentar justificar essas mentiras, esses enganos, para que as pessoas acreditem. Eu, antes de encerrar, eu vou ler, meu querido irmão, não sei se na sua Bíblia tem, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios,
Capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Toda tentação é humana. Quando você transgride, quando você desobedece, é a sua carne. É o conflito que há entre a carne e o espírito. O espírito está sempre pronto. Aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, eles estão sempre prontos, porque são espirituais, não são mais carnais. Mas aqueles que andam na carne, que dão lugar à carne, que vivem na prática das obras, eles não têm como vencer. Mas essas tentações sofridas, é o diabo que é a sua própria carne. É o seu adversário. Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Quando o Filho de Deus, ele é tentado pela sua carne, ele recebe um alerta do Espírito Santo de Deus que habita no seu espírito. E então ele diz para si mesmo, o que aconteceu com Jesus foi isso: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e chegando lá no deserto, ele vê pedras, ele vê areia, porque lá só tem essas coisas. Ele cheio de fome. Você já ficou 1, 2, 3, 4 dias sem comer? Tem um programa aí na televisão, que é Largados e Pelados. As pessoas ficam 21 dias e elas têm que dar o seu jeito. E tem muitas pessoas que não conseguem encontrar alimento, perdem 10, 15, 20, 30 quilos em 21 dias, quando estão lá nesses lugares. Elas ficam alucinadas, começam a falar coisas com coisas. É assim que acontece, e foi assim que aconteceu com Jesus. Ele era humano, não era o Deus Espírito que estava ali, não. Era o Cristo homem. E ele teve fome, ele teve sede. E agora ali no deserto, a sua carne diz para ele mesmo que estava cheio do Espírito Santo: olha aí, ó, transforme em pedra. Transforme isto em pedra. Você pode. Você faz milagre. Você é filho de Deus. Você foi enviado por ele. Isso aí é mole para você. Era a carne dele. Porque ele estava cheio do Espírito, dizendo: transforma. E aí ele disse, o Espírito respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vocês acham que esse Satanás criado pela religião, esse ser espiritual, ele pegou Jesus, eu não sei quantos quilos Jesus tinha, qual era a sua altura, eu não sei, aí levou ele lá do deserto ao pináculo do templo? Foi a sua imaginação, a mente dele o levou ao pináculo do templo, se transportou ao pináculo do templo. Eu estou aqui agora gravando esse vídeo, eu vou muito lá no Caparaó, no Pico da Bandeira, 2.890 metros de altitude, a subir lá 4 vezes. Eu posso aqui agora me transportar para lá. A minha imaginação, me imaginar ali, acolá, foi isso que aconteceu. A sua imaginação, depois de 40 dias de fome e sede, o levou ao pináculo do templo. E então a carne disse para ele: lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito que os anjos darão ordem ao seu respeito e tu não tropeçarás com seus pés em pedra. Mas o Espírito, ele estava cheio do Espírito, disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, ao contemplar toda a cidade de Jerusalém, ele na imaginação, porque ele foi levado para ali na sua imaginação, e a carne disse: ó, tudo isto pode ser teu. Tudo isto pode ser teu. E aí então, ele cheio do Espírito, ele vai e diz: somente a Deus adorarás e a ele prestarás culto. Ô irmão, quase que eu disse o seu nome, mas eu quero que esse vídeo chegue até você. E que esse vídeo chegue também a muitas outras pessoas do sistema religioso que fica por aí dizendo que esse ser espiritual existe, que o inferno existe, colocando medo nas pessoas, ao invés
de estar glorificando a Deus, de estar reconhecendo a primazia que é de Deus, que o domínio é de Deus, o louvor é de Deus, que Ele é o único Senhor, que Ele é o único pastor, que Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas, que tudo é dEle. E que nada sem Ele se fez. Ele é adorado em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorá-lo 24 horas por dia, não tão somente nas quinta à noite, nos domingos pela manhã ou nos domingos à noite. E lá precisa de ritos para que haja adoração, precisa de liturgias para que haja adoração, cerimoniais, principalmente nos primeiros domingos do mês, a tal ceia que vocês falam, aonde vocês ficam fazendo algo em memória de quem está vivo e vivo para sempre. Memorial só se faz em função de alguém que está morto. Cristo já ressuscitou, Ele está vivo e vivo para todo sempre. O Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado é o Cristo do Evangelho da graça de Deus. Beijo no seu coração, desculpe aí, esse é o meu jeito. Divulgue e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal. Muito obrigado mesmo. Eu amo todos vocês. O nosso problema não é contra carne e sangue. O nosso problema é doutrinal. Vocês perceberam aí que é apenas doutrinal? Em momento algum eu o ofendi. Em momento algum eu o chamei de herege. Em momento algum eu disse que ele é isso ou é aquilo. Mas eles fazem isso com a gente. Nos chamam de herege, de desviado, de desigrejado. Eles não nos querem mais como amigos. Nós não somos mais amigos dessas pessoas. Eles não sabem respeitar o entendimento. Preferem perder a amizade. Eu já perdi muitas amizades. Muitas mesmo, não foram poucas. A maioria dessas pessoas passam por mim e fingem que não me veem. Muitos que estavam no meu canal saíram. No meu zap saíram. Porque você quer arrumar inimigo? Ou reconhecer, aspas, quem foram os seus amigos? Rompe com o sistema religioso. Rompe com o sistema religioso. Vem para o Evangelho da graça de Deus. Seja guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Você perde pessoas que diziam serem seus amigos. Eram supostos amigos. Você perde, como eu perdi. Muitos vinham à minha casa, não vêm mais. Falavam comigo, não falam mais. Me convidavam para ir à igreja deles, não me convidam mais. Na casa deles, não me convidam mais. Eu virei, sabe o quê? Um câncer. Me faz lembrar, né, o tempo em que as pessoas tuberculosas tinham que ficar isoladas. Porque não podia viver em sociedade. E nós, da graça de Deus, é assim que eles nos veem, é assim que eles nos olham, como cancerosos, e querem distâncias de nós. Mas nós queremos estar junto com vocês. Nós amamos vocês. Queríamos que vocês entendessem, não é contra a carne e nem o sangue, é contra a questão doutrinal apenas. Como aqui nesse vídeo, que eu mostrei para esse moço, que a questão doutrinal é o entendimento sobre algo que eles dizem existirem, que a palavra de Deus diz que não existe. Nenhuma tentação, ela vem sobre quem quer que seja, da forma como vocês dizem, que vem da parte desse ser espiritual. Toda tentação é humana, é carne, não é espiritual.